Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Chanda Sharer. Chanda Sharer nasceu no dia 6 de junho de 1979 na cidade de Pineville, em Kentucky, nos Estados Unidos. Ela era filha de Steven Sharer e Jacqueline Vaught. O casamento deles não deu certo e eles acabaram decidindo se separar. Após a separação, a Chanda foi morar com a sua mãe. A mãe dela casou-se novamente e eles foram morar em Louisville. Porém, esse casamento também não deu certo. E após essa separação, a Chanda e a sua mãe Jacqueline se mudaram para Indiana em junho de 1991. A Chanda já estava nessa época com 12 anos de idade. A Chanda era uma criança muito estudiosa e adorava esportes. Na escola, ela também fez parte das líderes de torcida e jogou no time de vôlei, softball e basquete feminino. Depois de um tempo que a Chanda estava morando com a sua mãe em Indiana, ela acabou se envolvendo em uma briga com uma jovem de nome Amanda Ivrin. Porém, com o passar do tempo, elas acabaram se conhecendo um pouco melhor, se tornaram amigas e até trocaram algumas cartas românticas. Porém, a Amanda tinha uma ex-namorada de nome Melinda Loveless. E assim que a Melinda ficou sabendo do relacionamento entre a sua ex-namorada e a Chanda, ela ficou com muitos ciúmes. Teve até um baile da escola que a Chanda mais a Amanda foram juntas. E assim que a Melinda viu as duas juntas lá nesse baile, ela ficou com tanta raiva das duas que ela confrontou elas na frente de todo mundo, na frente da escola inteira. A Melinda já estava em outro relacionamento, mas mesmo assim ela sentia muitos ciúmes da sua ex-namorada, da Amanda. E por causa disso, ela começou a ameaçar a Chanda em público. Assim que os pais da Chanda ficaram sabendo dessa situação, ficaram sabendo dessas ameaças, eles a trocaram de escola. Mas isso não fez com que a Melinda deixasse a Chanda em paz. Muito pelo contrário, isso fez com que a Melinda ficasse com muito mais raiva da Chanda e começasse a planejar fazer algo bem ruim contra ela. Na noite do dia 10 de janeiro de 1992, a Melinda chamou 3 amigos para irem até a sua casa em New Albany. Ela chamou Tony Lawrence, de 15 anos, a Esperança Ripley, também de 15 anos, e a Laurie Tackett, de 17 anos. Quando os amigos chegaram na casa da Melinda, ela contou a eles o plano dela de dar um susto na Chanda, justificando que a Chanda era falsa e que tinha roubado a sua namorada. Os 4 jovens se dirigiram até Jeffersonville, onde a Chanda se hospedava com seu pai nos finais de semana. Chegando lá, onde a Chanda estava com seu pai, Tony e a Esperança bateram na porta. E assim que a Chanda atendeu, eles disseram que eram amigos da Amanda e que ela estava esperando pela Chanda em uma casa em ruínas de pedras, em uma colina um pouco isolada. A Chanda disse que naquele momento ela não poderia ir porque o pai dela ainda estava acordado. Mas para eles voltarem lá por volta da meia-noite, que aí ela iria com eles até onde a Amanda estava. Então, no horário combinado, os jovens voltaram até a casa onde a Chanda estava hospedada com o pai dela. A Melinda ficou sentada no banco de trás do carro, com um cobertor em cima dela, segurando uma faca. Quando a Chanda entrou dentro do carro, a Esperança começou a questionar ela sobre o relacionamento dela com a Amanda. Nesse momento, a Melinda saltou do banco de trás do carro, colocou a faca na garganta da Chanda e começou a questioná-la sobre o relacionamento dela com a sua ex. Chegando na casa de pedras, onde esses jovens tinham falado que a Amanda estava lá esperando pela Chanda, mas não estava, era tudo uma armação. Os jovens então amarraram os braços e as pernas da Chanda e começaram a torturá-la psicologicamente, zombando do cabelo dela e colocando fogo nos pertences dela. Depois, esses jovens vão até um depósito de lixo próximo a uma floresta. Tony e Esperança ficaram com medo do lugar porque estava muito escuro. Por isso, eles decidiram ficar no carro. A Melinda e a Laurie desceram com a Chanda e eles fizeram ela tirar suas roupas e começaram a bater nela.
A Melinda tentou cortar a garganta da Xanda, mas não conseguiu porque a faca estava cega. A Xanda tenta se defender, mas a Esperança sai do carro para segurar ela, enquanto a Melinda e a Laurie se revezam para esfaqueá-la. Depois eles estrangulam a Xanda com uma corda até ela ficar inconsciente e a colocam no porta-malas do carro. Depois eles dirigem, eles vão até a casa da Laurie para se limparem. Só que de repente a Xanda, ela retoma a consciência e começa a gritar e bater no porta-malas do carro para tentar sair. A Laurie então vai até o porta-malas do carro, abre ele e dá mais algumas facadas na Xanda até que ela voltasse a ficar inconsciente. Tony e a Esperança foram para suas casas, mas a Melinda e a Laurie saiu de carro para passear com a Xanda inconsciente no porta-malas do carro. Na manhã seguinte, os 4 jovens se reuniram novamente e foram até uma estrada um pouco mais isolada. Lá, a Laurie e a Esperança enrolaram a Xanda em um cobertor, a Xanda ainda estava viva, e eles a arrastaram para um campo perto de uma estrada de cascalho. Depois a Esperança colocou gasolina no cobertor, jogou bastante gasolina em cima desse cobertor e ateou fogo, colocando fogo assim no cobertor e também na Xanda. Para terem certeza de que a Xanda realmente não teria sobrevivido, depois de um tempo que eles teriam colocado fogo no corpo dela e nesse cobertor, a Melinda voltou até o local e colocou mais um pouco de gasolina e colocou também mais fogo para ter certeza que tudo ali seria queimado. Depois disso, os jovens foram até um restaurante tomar café da manhã e comentarem o que eles tinham feito e dar muita risada de tudo isso. Tony ainda ligou para uma outra amiga para contar tudo que eles tinham feito, como se tivesse se gabando. Depois de tomarem o café da manhã, a Laurie deixou Tony e a Esperança em suas casas e foi para a casa dela. Ela também chegou a ligar para Amanda para contar tudo que eles tinham feito com a Xanda e ainda chegaram a ameaçar ela, falando que mais tarde aconteceria o mesmo com ela. Na manhã seguinte, o pai da Xanda, o Steven, notou que a sua filha não estava em lugar nenhum. Ele chegou a ligar para vizinhos, para amigos da família, amigos da própria Xanda, mas ninguém sabia dela. O Steven também liga para sua ex-esposa, a Jaqueline, a mãe da Xanda, e como ela também não tinha notícias da filha, os dois se encontram na delegacia por volta das 13h45 para comunicarem o desaparecimento da filha deles. No dia 11 de janeiro, um dia após esse crime ter acontecido contra a Xanda, 2 irmãos dirigiam pela estrada onde o corpo da Xanda havia sido queimado, até que eles notaram um corpo à beira da estrada. Imediatamente, eles chamaram os policiais. Inicialmente, os policiais acreditaram que esse crime teria acontecido devido ao tráfico de entorpecentes ali na região. Naquele dia, um pouco mais tarde, por volta das 20h20, a Esperança e a Tony foram ao escritório do xerife do condado de Jefferson com seus pais. Ambas deram declarações sem sentido, identificando a vítima como sendo a Xanda, nomeando as 2 outras garotas envolvidas da melhor maneira que puderam e descreveram os principais acontecimentos da noite anterior. Os policiais ligaram o corpo que havia sido encontrado à beira da estrada com um relatório de desaparecimento da Xanda, acreditando que esse corpo poderia sim ser dela, porque somente de olhar não dava para identificar o corpo devido às queimaduras. Os detetives então conseguiram com os familiares da Xanda os registros dentários dela. E assim, eles fizeram testes para comparar com o corpo que estava carbonizado na estrada e, infelizmente, eles confirmaram que aquele corpo era sim o corpo da Xanda. A Melinda e a Laurie foram presas no dia 12 de janeiro de 1992. Elas foram acusadas de terem cometido este crime brutal contra a Xanda. Os policiais conseguiram esse mandato de prisão para as 2 meninas por causa das declarações da Esperança e da Tony. Todas as 4 meninas foram julgadas como adultas. E para evitar a pena de morte, as meninas acabaram aceitando acordos judiciais. Todas as 4 meninas tinham antecedentes problemáticos.
com alegações de abuso físico ou sexual cometido por um dos pais ou outro adulto. A Tony, Esperança e Laurie tinham histórias de comportamento de automutilação. A Laurie também foi diagnosticada com transtorno de personalidade limítrofe e sofrendo de alucinações. A Melinda, frequentemente descrita como a líder do ataque, tinha o mais extenso histórico de abusos e problemas de saúde mental. A Laurie e a Melinda foram condenadas a 60 anos de prisão. A Laurie foi libertada no dia 11 de janeiro de 2018, depois de cumprir 26 anos de prisão. Assim que saiu da prisão, ela teve que cumprir também 1 ano de prisão preventiva. A Melinda foi libertada no dia 5 de setembro de 2019, depois de cumprir um pouco mais de 26 anos de prisão. A Esperança também foi condenada a 60 anos de prisão, com 10 anos suspensos por circunstâncias atenuantes, mais 10 anos de liberdade condicional de supervisão média. Na apelação, um juiz reduziu a sentença para 35 anos e no dia 28 de abril de 2006, ela foi libertada da prisão em liberdade condicional após cumprir 14 anos de sua sentença original. Ela permaneceu em liberdade condicional supervisionada por 5 anos até abril de 2011. Em troca de sua cooperação, a Tony foi autorizada a se declarar culpada de uma acusação de confinamento criminal e foi condenada a no máximo 20 anos. Ela foi libertada em 14 de dezembro de 2000, após cumprir 9 anos. Ela permaneceu em liberdade condicional até dezembro de 2002. Todas as meninas tinham vidas perturbadas dentro de casa. Porém, durante a audiência da Melinda, extenso testemunho aberto em tribunal revelou que o pai dela, o Larry Loveless, havia abusado de sua esposa, suas filhas. Consequentemente, ele foi preso em fevereiro de 1993 sob acusação de abuso sexual, sodomia e agressão sexual. A maioria desses crimes tinham acontecido entre 1968 e 1977. O Larry permaneceu na prisão por mais de 2 anos aguardando o julgamento. Porém, um juiz acabou decidindo que todas as acusações, exceto uma acusação de agressão sexual, deveriam ser retiradas devido ao Estatuto de Limitação, que infelizmente em Indiana é de 5 anos. Ele apenas recebeu uma sentença de prisão preventiva. O pai da Shanda, o Steven, faleceu de alcoolismo no ano de 2005, aos 53 anos de idade. A mãe da Shanda, a Jaqueline, ela afirma que depois que aconteceu esse crime contra a filha deles, o Steven, ele simplesmente perdeu a vontade de viver e foi se afundando cada vez mais no álcool. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e de compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!